paz, queridos. É motivo de satisfação, de alegria. A gente está aqui mais uma vez. Penso que você possa compartilhar esse vídeo. Tenho certeza que vai ser eficaz para você. Hoje um vídeo um pouco mais longo, mas eu quero deixar uma mensagem de Deus para você e aproveitar a ocasião, solicitar mais uma vez que você compartilhe esse vídeo, porque existem pessoas que precisam um pouco mais de entendimento e iluminação do Espírito Santo, e às vezes você pode ser um abençoador de vidas nesse dia, nesse momento. Quero convidar você a acompanhar comigo Hebreus capítulo 10, versículo 1 até o versículo 18. Eu intitulei essa mensagem como a incomparável superioridade de Cristo. Diante de todos os fatos, é importante nós sabermos que Deus ele é superior a diversas coisas que nós colocamos como sacrifícios, como ordens, e diante disso tudo a gente precisa um pouco mais de entendimento. E nada mais do que a palavra de Deus para justamente nos instruir a respeito desses acontecimentos e de fato o que Jesus ele fala para nós. O autor aqui, em Hebreus, a gente vai caminhar depois um pouco mais a respeito, mas o autor aqui em Hebreus ele vai trazer coisas em que ele já traz, né? Ele já trouxe em algumas vezes, em algumas ocasiões. Ou seja, ele não traz algo aqui de novo, algo que seja de fato só abordado nessa epístola ou algo do tipo, mas ele traz aqui algo muito mais do que isso. Não tem como entender de forma clara e compreensiva o Antigo Testamento sem antes passar por Hebreus, porque por vezes a Bíblia ela não está em ordem cronológica, então é necessário a gente passar por alguns livros para que depois de fato a gente possa chegar ao objetivo e à conclusão daquele texto. E o fato é esse, que para que você pudesse entender algumas questões envolvendo o Antigo Testamento, era necessário passar pelas lentes de Hebreus, porque Hebreus é uma espécie de dobradiça, onde Hebreus ele faz um leque junto com o Antigo Testamento para que de fato a gente possa abrir esse entendimento sobre essas duas ocasiões. Então Hebreus ele vai tratar aqui sobre o que no Antigo Testamento era sombra, né? Era algo que era necessário ser observado. Aqui Hebreus ele já traz uma realidade, uma questão que já aconteceu, algo que era necessário acontecer. Ou seja, o Antigo Testamento ele traz algo e que de fato o autor aos Hebreus aqui diz que tudo o que está escrito ali haveria de acontecer e se cumprir. A tese de Hebreus aqui é mostrar que Cristo ele é o verdadeiro sacerdote. Ele fez o sacrifício perfeito, que a aliança perfeita foi feita, foi realizada segundo a ordem de Melquisedeque, essa aliança perfeita, esse sacrifício perfeito. E ela é superior, esse sacrifício perfeito, ela é superior a qualquer ordem levítica. Agora tudo aquilo, né, que apontava o Antigo Testamento, os sacrifícios, rituais, cerimônias, tudo isso se cumpriria num sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Cristo na cruz. Tudo isso apontava para a cruz, e isso ressalta essa importância de cada livro que se encontra nas Escrituras Sagradas. Agora aqui em Hebreus a revelação ela é completa, ela é uma revelação cabal, ou seja, terminou. Tudo aquilo que era revelado, era algo apontando para o Messias, de fato acabou, terminou. O que de fato Cristo fez na cruz está consumado, ou seja, está pago, né? O Pai, Deus, falava pelos profetas, os profetas encaminhavam as mensagens. E agora ele fala pelo Filho, aonde é possível nós termos uma intimidade maior com Deus,
porque nós temos esse livre acesso, não sendo mais necessário a gente ir até alguém, confessar os nossos pecados. Afinal, todos nós somos falhos, pecadores, e carregamos esse pecado desde Adão. E diante de tudo isso, é importante nós ressaltarmos o quanto é importante a nossa intimidade com Jesus. Como ele mesmo diz, feche a porta do seu quarto e ore ao Pai em secreto. Em secreto, o Pai se revelará a você, ou seja, em secreto, o Pai se mostrará quem de fato ele é. Então aqui em Hebreus, para a gente entender, ele trata justamente sobre isso. Ou seja, Cristo ele é superior agora a todo e a qualquer sacrifício. Todos os rituais, Jesus é superior a tudo isso. Por isso mesmo o título da mensagem. É importante a gente entender que nós não estamos tratando sobre eliminar algo, mas sobre entender o propósito de algo. Porque se a gente entender que todos os rituais, todas as leis, todas as cerimônias, elas foram importantes para apontar um alvo, para apontar o Messias, a gente consegue entender esse propósito e tornar de fato hoje, atualmente, a ineficácia desses sacrifícios. Pois afinal de contas, nós vamos ver, a palavra de Deus trata sobre obediência, mais até mesmo do que sacrifícios. Diante disso tudo, versículo 1, quero ler com você, se você puder acompanhar comigo, vai dizer: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Ou seja, aqui no capítulo 10, versículo 1 de Hebreus, vai tratar justamente o que nós já falamos. Os antigos sacrifícios, eles eram apenas sombras. Ela é importante, mas ela remete a algo que haveria de acontecer, ou seja, os benefícios que a lei haveria de trazer para o seu povo. Tudo era importante, é importante, mas tinha uma promessa, e que algo que deveria cumprir, algo que deveria ser completo de fato. A lei, ela convence de fato que nós somos falhos, que nós temos pecados, mas ela nos leva a quem de fato pode resolver esse problema, pode expiar de fato o nosso pecado, que é Cristo. Cristo, ele pode resolver os nossos pecados de uma vez por todas, lógico, porque uma vez em que nós temos um processo de regeneração, de transformação diante de Cristo, é importante nós entendermos que nós estaremos ali habitualmente em processo de santificação, um processo que leva para aperfeiçoamento diante de Deus e diante de Cristo. O versículo 1 aqui, no finalzinho, vai dizer assim, por isso a lei, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. O versículo 2 vai deixar: se pudesse fazê-lo, ou seja, se a lei pudesse fazer isso, ela não deixaria de ser oferecido para os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Ou seja, aqui a epístola aos Hebreus vai falar: olha, se esses sacrifícios de fato que eram repetidos, se eles tivessem eficácia, não eram necessários serem repetidos. Não é necessário mais rezar, se assim eu posso dizer, uma mesma oração, mas é necessário nós termos intimidade com o Pai de fato, expressarmos o que nós sentimos, porque aqueles sacrifícios que eram feitos repetidos ano após ano, a palavra de Deus aqui em Hebreus vai tratar justamente isso, porque se algo é necessário repetir, ou seja, se é necessário nós repetirmos uma reza, se é necessário repetirmos sacrifícios, de fato não haveria sentido aquilo, porque de fato
se é necessário você fazer uma repetição para que algo possa ser concluído, mostra que de fato algo não tem sentido, que algo não expia pecado, que esses sacrifícios não expiavam pecados de fato, que eles eram importantes e que eles eram válidos, porém eles tinham uma promessa. Assim como nós, às vezes, temos alguns rituais, como nós oramos, não fazemos repetidas orações, mas nós oramos, se curvamos diante de Deus, porque ela tem um sentido, ela tem uma eficácia. Se hoje nós vamos na igreja, é porque tem um sentido, o sentido de comunhão, o sentido de adorar aquele que é único e que é suficiente para perdoar e para salvar-nos. Versículo 2, no iniciozinho, como a gente já leu, vai dizer: se a lei pudesse de fato fazer, não deixaria de ser oferecido, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Aí o versículo 4 vai dizer: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Toda vez que o sacerdote entrava ali naquele lugar, era lembrado o pecado do povo. Mas aqui, como o versículo 4 vai dizer, esses touros, esse sangue de touros e bodes, eles são impossíveis para remoção de pecados. E aí aqui a Bíblia aponta sobre um sacrifício perfeito, sobre um sangue perfeito que haveria de vir e que de fato poderia remover pecado, que é o sangue de Cristo, que de fato todos os pecados são remidos diante dele. Mas é importante que entendamos que esse processo de santificação, esse processo de regeneração, ele é eficaz, porque quando nós conhecemos a Cristo de fato, nós abandonamos aquilo que não agrada. Assim como consequência, nós temos um hábito de estarmos diante dele para que possamos de fato elevar a nossa fé, alcançar uma intimidade, uma revelação diante de Cristo e uma iluminação principalmente das escrituras sagradas, que é importante. O culto judaico, ele foi um culto importante, ele foi um culto que de fato teve o seu valor e Deus instituiu o culto judaico. É importante entendermos que tudo isso apontaria para o cumprimento do que haveria de fato de vir. Romanos, capítulo 10, versículo 14, estou colocando aí na sua tela para você poder acompanhar, vai de fato dizer isso. Cristo, ele é o fim da lei, ou seja, Cristo é o telos, Cristo, ele é o cumprimento da lei. E diante disso tudo, nós entendemos que existe um sujeito e existe um complemento daquilo, sabe? Algo foi o ápice para que de fato algo pudesse ser cumprido. O verso 5 até o versículo 7 vai dizer: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste de holocausto de oferta pelo pecado. Não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. E aqui é um texto do Salmo Davídico, onde cita o Salmo 40, um salmo messiânico, salmo onde fala de Cristo, salmo onde Davi ele aponta para Cristo, aponta para o Messias. E diante disso tudo é importante a gente entender cada trecho da palavra de Deus de acordo com o seu contexto, porque isso nos traz uma iluminação maior do que de fato cada trecho está relatando para nós. Porque se nós lermos e interpretarmos de forma literais alguns textos, nós saímos fora desse contexto. E a palavra de Deus, ela tem resposta, ela tem algo a qual está escrito e existe um contexto para aquilo. E é importante a gente entender, e não é mais do que estamos fazendo aqui nesse momento. É importante ressaltar que a lei, ela apontava o pecado do povo, assim como nós precisamos entender hoje. É importante saber que algumas questões, elas são gatilhos
para que nós possamos entender que nós somos falhos e que nós somos pecadores, que nós precisamos de um Deus que em processo de santificação nós precisamos de fato estar em comunhão com Ele para entender o seu propósito, os seus objetivos e aquilo de fato que Ele tem para nós. Os meios de sacrifícios, eles eram oferecidos cerimonialmente, mas tudo aquilo não era aceito, porque de fato o que a palavra diz é: não quero mais sacrifícios, e sim obediência. Não foi isso que ele disse a Saul? O Senhor, ele repreende a Saul neste contexto, falando que Saul reservou o melhor do seu gado, porém Deus destruiu tudo aquilo ali. E aí vem essa fala justamente a qual eu disse aqui, que o trecho sagrado vai trazer. Então é importante que às vezes sigamos rituais, sacrifícios. Sim, podemos, e isso é importante. Porém é importante entender que todos aqueles sacrifícios são inválidos quando eles não são praticados, quando de fato eles não têm um entendimento plausível. Salmo 51, versículo 16, versículo 17, vai dizer que todos esses sacrifícios eles precisam ser feitos com integridade, com quebrantamento, com sinceridade. Caso contrário, eles não são válidos. Cristo, ele veio trazer e fazer um sacrifício perfeito, um sacrifício em que estava no plano de Deus. O versículo 8 aqui de Hebreus capítulo 10 vai dizer: primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eras feitos conforme a lei. Aqui vai dizer: olha, eu não preciso de sombras, eu não preciso de sacrifícios, mas eu preciso de realidade, eu preciso de sinceridade. Eu não apenas preciso que vocês sigam alguma coisa, uma lei ou algo, simplesmente por seguir e porque alguém pede, alguém ordena, mas eu quero que vocês façam isso com um propósito. Eu quero que vocês entendam o que de fato vocês estão fazendo. Hebreus, a Epístola aos Hebreus, ela é escrita para pessoas que eram convertidas do judaísmo para o cristianismo. E o que estava acontecendo aqui nesse período era que pessoas que de fato se converteram ao cristianismo, entenderam a mensagem da cruz e estavam voltando para o judaísmo. E isso é como você retroceder, é como você entender a realidade, saber o que haveria de acontecer e voltar para a sombra. É você voltar para aquilo que de fato é importante, é necessário, tinha o seu valor, tinha validade, porém apontava para uma realidade específica. O versículo 9 vai dizer: então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui Cristo fala assim: olha, por meio das escrituras sagradas, eu vim cancelar o primeiro, ou seja, eu vim cancelar as práticas judaicas e de fato trazer a lei, trazer a realidade, sair da promessa e justamente vir cumprir as promessas. Isso é importante a gente entender. Aí aqui que de fato nós entendemos e partimos do ponto de vista da nova aliança, aonde é instaurada a nova aliança. Por exemplo, Jesus ele simboliza, quando ele pede para Pedro preparar um lugar para eles na Páscoa, que ele se sentaria ali na mesa, e aí ele traz algo simbólico para que as pessoas, os discípulos e nós pudéssemos entender de fato o que a lei trazia. Ele senta ali com tudo planejado, e lógico, Jesus ele prepara ali todos os elementos judaicos: o pão sem fermento, o cordeiro assado, as ervas amargas, o vinho. Jesus prepara todos esses objetos, todos esses alimentos que eram usados nas festas judaicas, como cerimônia judaica, para simbolizar algo. E aí Jesus, naquela mesa, com todos esses elementos a qual eu citei aqui, ele pega o pão, parte
dá graças e diz: olha, esse é o pão que simboliza o meu corpo, que é dado em favor de você. Depois desse momento ele vai, pega o cálice e diz: olha, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Então, quando Jesus ele parte o pão, né, e simboliza essa questão, simboliza ali o sangue dele, que ele bebe, que ele parte daquilo ali, ele está apontando para algo que haveria de acontecer. E depois disso tudo ele diz: tomai e bebei. Ou seja, vocês devem comer do meu corpo e tomar do meu sangue, porque agora vocês participarão, vocês serão coparticipantes dele. Aqui, Jesus claramente traz e diz que a nova aliança, que a velha aliança, ela é removida. As práticas da velha aliança é removida, mas tudo isso com um símbolo específico. E aí essa é a transição aqui que o verso 9 justamente vem trazer. Versículo 10 vai dizer assim, ó: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo, oferecido uma vez por todas. Como a gente já tratou, ele parte o corpo, simbolizando que o seu corpo haveria de ser moído, simbolizando tudo que haveria de acontecer na cruz, simbolizando a sua dor, simbolizando a sua morte na cruz. Jesus ele não foi vítima do sistema. Jesus ele não morreu porque Judas o traiu, porque Pedro o negou, ou porque o Sinédrio sentenciou por 2 crimes, blasfêmia e conspiração. Isso não foi uma prática política. Jesus não fez isso por uma prática social. Mas pelo contrário, Atos capítulo 2, versículo 23, ele envia Pedro, e Pedro está ali pregando justamente para isso, para dizer o que de fato aconteceu ali. Tudo que Jesus passou, toda a humilhação, não saiu fora dos planos de Deus. Aquilo ali era um plano divino. Jesus deveria passar por aquele período, ele deveria ser humilhado, ele deveria ser esmagado, ele deveria fazer tudo isso, para que de fato o sacrifício pudesse ser um sacrifício perfeito. Deus ele nunca recuou daquilo de fato que era o plano divino. O versículo 11 vai dizer: dia após dia todo sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. E aqui mais uma vez, no verso 11 vai dizer: olha, e esses sacrifícios que nunca podem remover pecados eram feitos cerimonialmente dia após dia, ou seja, eles eram repetidos, mas a própria palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, está dizendo que isso não era eficaz para a remoção de pecados. Romanos capítulo 3, versículo 24 ao versículo 26, estou colocando aí na tela para você poder acompanhar também. Quando a gente começa a entender isso, essa é uma resposta para possíveis indagações. Mas olha, se os irmãos daquela época morreram, oferecendo sacrifícios, fazendo tudo isso, será que eles foram salvos ou não foram salvos? Essa é uma indagação nossa. Só que é importante entendermos que um dos atributos de Deus é a onisciência, é a onipresença. E Deus ele vai muito além do que sacrifícios. Ele enxerga o coração, ele enxerga a mente, ele parte por cima de todos aqueles sacrifícios e olha para a cruz, olha para a integridade e sinceridade de cada pessoa. Então, não é necessário e não podemos fazer pré-julgamentos por conta disso, porque Cristo vai muito além do que as limitações do ser humano. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, vai dizer que Cristo, ele morreu para comprar com o seu sangue as pessoas de toda tribo, língua e nação. Ou seja, Jesus ele volta lá atrás e ele enxerga o coração, ele enxerga os sacrifícios, mas ele enxerga de verdade uma sinceridade, uma integralidade individual de cada ser humano. Hebreus capítulo 10, agora o versículo 12 e o versículo 13 vai dizer: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados,
assentou-se à direita de Deus. 13. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. E aqui, Jesus ele foi humilhado. Assim como Filipenses capítulo 2 vai dizer, Jesus, o sacerdote, ele foi humilhado, mas ele foi exaltado. Ou seja, é importante nós entendermos que se hoje você abre mão de algo, se você se humilha por algo, Cristo ele promete a sua exaltação. Talvez não aqui na terra, talvez não aqui, mas algo divino, um propósito bem específico. Apocalipse vai dizer que quando ele voltar em glória e majestade, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai lançar no lago de fogo o anticristo, o falso profeta. Ele vai lançar no lago de fogo a morte. Ele vai lançar no lago de fogo o diabo e todos aqueles que não estão com seu nome no livro da vida. É importante nós entendermos isso, porque em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23 e 25, vai trazer justamente essa mensagem que a Epístola aos Hebreus ela traz. E o versículo 14 vai dizer: porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ele aperfeiçoou para sempre. Se ele aperfeiçoou para sempre, como que as pessoas estão em processo de santificação? Isso daqui é um mistério de Deus, para que de fato nós podemos entender como que é o agir de Deus nas nossas vidas. Porque do ponto de vista da justificação, você já está declarado salvo. Nós já somos justos diante de Deus. Aqueles que realmente entenderam e foram regenerados diante de Cristo, que se abstêm de algumas coisas e de alguns pecados de fato, não por sacrifícios, mas por obediência e entendimento voluntário diante de Cristo, eles já estão justificados diante do tribunal de Deus. Assim é o que diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Mas do ponto de vista da santificação, nós estamos em processo de aperfeiçoamento. A regeneração, ela vai até a glorificação. E nós só seremos glorificados quando de fato nós estivermos com Cristo. E a regeneração, ela é um processo. Você entendeu o propósito, você aceitou a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, mas é necessário a santificação, o processo, para que até que chegue a glorificação dos santos. O versículo 15 até o versículo 17 vai dizer: o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. 17. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Aí aqui diz claramente que agora Cristo não escreve mais em tábuas, mas ele escreve em corações. Por isso que quando você entende o propósito de Cristo, você não tem mais desejo nenhum, porque pelo que de fato o mundo pode te oferecer. Por exemplo, você não se abstém de algumas coisas simplesmente porque é pecado, mas porque você entendeu o propósito de Cristo. Não estou entrando no mérito do que é pecado e o que não é, mas, ou seja, o que eu quero dizer é, você não abre mão de algo porque é pecado, porque você não pode, porque é um sacrifício, porque a lei ordena, não. Você faz isso porque você entendeu o propósito da cruz, você sabe, agora você entende quem de fato é Cristo. Agora, nós entendemos o propósito e nada agora mais depende de nós. Ou seja, não existe mais um sacrifício que nós podemos fazer para nós ser salvos. Agora, a graça de Deus, ela nos salva. A graça de Deus, ela é suficiente para que possamos entender o propósito divino. Ou seja, agora nós não fazemos algo para nós sermos salvos. Nós não fazemos obras para sermos salvos. Mas agora é com Cristo. Cristo que nos salva por meio da sua graça. Ela é importante, ela é necessária para que possamos de fato entender.
Não estou dizendo que agora nós não precisamos mais fazer nada para sermos salvos. Não, pelo contrário. Aquilo que nós fazemos, as obras que nós fazemos, ela é algo que de fato comprova que nós temos essa santificação e essa salvação diante de Cristo. Ou seja, isso é um complemento, isso é um indício, isso é o que comprova de fato o que nós somos diante de Cristo. Agora, Deus não fica mais lembrando dos seus pecados, Ele perdoa você, Ele ama você. E diante desse amor, diante desse esquecimento que Ele fez, que pegou os seus pecados e jogou num mar de esquecimento, que não volta mais atrás, assim como também você não pode mais voltar atrás dos seus pecados, porque Cristo Ele já te salvou. Cristo é a base, Cristo é a salvação, Ele é a nossa referência, Ele é o alvo. O esquecimento, os pecados, eles são lembrados. Nós lembramos dos nossos pecados, nós lembramos dos nossos defeitos, das nossas limitações, mas nós não sentimos dor por isso, porque alguém já sentiu a nossa dor, alguém já pagou o preço por nós, e agora nós entendemos esse propósito divino. É importante nós entendermos isso, porque isso de fato vai virar uma chave na nossa mente e nós poderemos entender de fato o sacrifício vicário, o sacrifício na cruz de Cristo. Versículo 18, para a gente finalizar, vai dizer: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Jesus, Ele é Salvador. Jesus, Ele pagou o preço para me salvar e para te salvar. E hoje nós fazemos não porque aquilo que nós fazemos irá nos remeter a uma recompensa. Lógico, nós teremos os nossos galardões pelo que fizermos, mas é importante nós entender que todos aqueles que foram de fato salvos, todos aqueles que de fato tiveram e têm o seu propósito, eles farão coisas não porque aquilo terá um resultado, mas porque o que você faz, ela simboliza, ela de fato é o resultado de algo que aconteceu na sua vida, de uma transformação na sua vida. E por isso você abre mão de algo, por isso você faz coisas para Cristo. Espero que eu tenha sido claro para você diante da Escritura Sagrada para entender de fato esse propósito. Que Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.